Agora nós vamos apresentar para vocês a tabela das razões trigonométricas. No vídeo anterior nós determinamos as razões trigonométricas dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Mas se eu tiver um outro valor para ângulo, 34, 57, não existe um valor, não tem uma forma mais simples de você calcular. Por isso, os matemáticos já calcularam isso antecipadamente e colocaram esses valores numa tabela. O que a gente vai ver agora é exatamente essa tabela das razões trigonométricas. Vamos lá. Veja, estamos na página 462, tá? A seguir será fornecida uma tabela de razões trigonométricas. Para quê? Para resolver problema. Tranquilo? Para a gente não precisar calcular essas razões. Olha só como é que ela é montada. Tem uma coluna dos ângulos, e para cada ângulo existe o seu seno, o seu cosseno e a sua tangente. É assim que ela é montada, tá? Olha lá. Ele montou aqui uma tabela do ângulo 1 grau até o ângulo 43, aí vem para cá, 44 até o ângulo de 85 graus. Existem outras mais completas, né? 86, 87, tá? Ele só fez aqui até 85. O que é importante é você saber ler. Então, se ele der um ângulo de 8 graus, qual é o seno de 8 graus? É só olhar na linha. Seno de 8 graus, está aqui, 0,1392. E o cosseno, 0,9903. E a tangente de 8, 0,1405. Então, a tabelinha sempre é montada nessa ordem, seno, cosseno e tangente. 50 graus, aí você procura um ângulo de 50 graus, está aqui. Qual é o seno de 50 graus? 0,7660. Cosseno, 0,6428. Tangente, 1,1918. É só isso, gente. É assim que a gente lê uma tabela de razões trigonométricas. É bem simples, né? Vamos ver um exemplo da utilização dessa tabela. Essa tabela está na página 463 do seu livro. E o exemplo que a gente vai fazer está na página 464. Olha só qual é o exemplo. Um topógrafo, né? Aquele cara que descreve as regiões usando um... Poxa, de novo. Espera aí. Está acabando minha bateria, só um instante. Deixa eu ligar aqui. Prontinho. Usando um teodolito, né? Então, o que foi que ele fez? Ó? Ele quer medir, ele quer estimar a altura desta colina aqui, tá? Esta colina bem aqui. Ele quer estimar essa altura, tá? Aqui é a colina. Aí ele vem para cá, para pertinho da colina. Da colina, no ponto B. Bem aqui no ponto B, bem aqui. Aí ele coloca o teodolito dele, tá certo? Detalhe, o teodolito tem um tripé. O teodolito está aqui em cima. Essa distância aqui, daqui para cá, mede 1,60 m. Ele diz, ó, o tripé tem uma altura de 1,60 m. Então, depois de 1,60 m é que ele vai botar o teodolito mesmo. O que é que ele faz? Ele dá o que a gente chama de visada, né? Visada. Ele coloca aqui, vê na horizontal, para zerar, e depois mexe no aparelho e olha para o topo da colina, essa linha azul. Ele olhou, deu a primeira visada, encontrou 24 graus. Quem mediu isso foi o aparelho chamado teodolito. Ele está a uma certa distância dessa colina, daqui até aqui, desculpa, daqui até aqui, tem uma distância y, certo? Tem uma distância y. Para poder estimar essa altura, ele tem que fazer o seguinte procedimento. Ele se afasta um pouco mais da colina, ou seja, ele se afastou 50 metros, tá? Ele estava bem aqui, aí andou, se afastou 50 metros. E mediu de novo esse ângulo. Deu outra visada, lá para o topo da colina, essa linha vermelha. E mediu 18 graus. O teodolito marcou 18 graus. Então veja que no ponto B, onde ele estava, a distância até a colina era y. Quando ele se afastou, como ele se afastou 50 metros, a distância agora passou a ser y mais 50 metros. Eu não sei quanto é y, mas eu sei que tem 50 metros a mais. Tudo bem? E aí, quando ele fez isso, foi para quê? Para descobrir este triângulo retângulo bem aqui, ó. Esse triângulo retângulo bem aqui. ACD. ACD. Triângulo retângulo ACD. Tá certo? Deixa eu ver se eu faço aqui
uma coisa para melhorar a nossa vida, pelo menos a minha, né? Vamos ver. Olha lá. Pronto, eu acho que melhora assim, né? Muito bem. Vamos calcular então a altura da colina, tá certo? A altura da colina. Veja que a colina, esse tamanho aqui, ó, x, não é a altura da colina. Para ser a altura da colina, eu tenho que medir ainda esse pedacinho. Esse pedacinho mede quanto? 1,60 m, que é a altura do tripé do teodolito. Tranquilo? Então, o que ele quer é x mais 1,60 m. Vamos achar o x. Olha como vai ser simples. Olha só como será bem simples mesmo. Observe. Aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Como eu preciso... Isso aqui é o triângulo retângulo. Como eu preciso dessa medida, essa medida é um cateto. E essas medidas são distâncias, mas também são catetos. Então eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo pequenininho aqui, cuja hipotenusa é azul, e esse ângulo mede 24 graus. E eu tenho um triângulo retângulo um pouco maior, cuja hipotenusa é vermelha. E o ângulo é de 18 graus, tá certo? Então tem um triângulo dentro do outro, mas ambos são triângulos retângulos. Ora, como eu vou trabalhar com os catetos, essa altura é um cateto, essa distância é outro cateto, lembra das razões trigonométricas? Se eu vou usar cateto com cateto, eu vou usar a tangente. Então basta definir a tangente de 24 graus. Qual é a tangente de 24 graus no triângulo azul? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é x sobre y. Foi o que ele escreveu aqui, ó. Tangente de 24 graus é x sobre y. E com relação aos 18 graus, qual é a tangente de 18 graus? Cateto oposto, que também é o x, né? O triângulo agora é esse grandão aqui, vermelho. Então, cateto oposto, x. E qual é o cateto adjacente? Atenção, o adjacente é daqui até lá. Portanto, é esse pedaço que vale y, mais esse que vale 50. Então, é y mais 50. Cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, y mais 50. Foi o que ele colocou. Certo? Tangente de 18, isso aqui, tangente de 24, aquilo lá. Fácil, né? Fácil desde que você lembre das definições de tangente. Pronto, aqui é que a gente vai usar a tabelinha de razões trigonométricas. Por quê? Porque eu não sei quanto é a tangente de 18 graus. Existem calculadoras que já dão esse resultado, basta apertar as funções trigonométricas de uma calculadora científica. Se você não tiver a calculadora científica, você vai ter que usar a tabelinha. Como? Você vem procurar na tabela a tangente de 18 graus. Então, olha só o que é que você vai fazer. Olha como é fácil. 18 graus, 18, 18, 18... Opa, está aqui 18. 18 graus é bem aqui. Qual é a tangente? Tangente é a última coluna. Seno, cosseno, tangente. Então, a tangente de 18 é 0,3249. Só isso. Eu vou lá na minha fórmula e no lugar de tangente de 18 graus, eu escrevo 0,3249. O resto fica igual. Tranquilo. Vamos fazer a mesma coisa para a tangente de 24 graus. Eu volto na tabela e procuro lá o ângulo de 24 graus. Achei. Qual é a tangente? Esse é o seno, esse é o cosseno, essa é a tangente. 0,4452. Volto lá na minha fórmula, 0,4452 é a tangente de 24. Prontinho. Tangente de 24 é 0,4452. É igual a x sobre y. Tranquilo? Fácil, né? Olha, consultar uma tabela. Agora, nós vamos ter que resolver este sistema de equações. Estão lembrados? O que é um sistema de equações? É um conjunto de duas ou mais equações que possuem duas incógnitas, x e y. Você tem que saber que o x de uma das equações tem que ser igual ao mesmo x da outra, assim como o y. Então, para resolver esse sistema, existem alguns processos. Nós vamos usar aqui, o autor usou o método da substituição. Vamos já lembrar por que se chama substituição. Claro que você já sabe por que nós vamos, simplesmente, nós vamos substituir, né? Olha só.
Primeiro ele escolhe uma das equações e calcula o valor de uma incógnita em função da outra. Então ele olhou aqui para baixo, que é a equação mais simples, né? E isolou a incógnita x, ou seja, determinou o valor de x em função de y. Aqui embaixo do 0,4452 tem o número 1, né? Não esquece que aqui tem 1. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Então, x vezes 1 é x. 0,4452 vezes y é 0,4452y. Prontinho. Com isso, ele isolou a incógnita x. Como o processo é de substituição, ele vai pegar este x aqui e vai substituir na outra equação. É assim que a gente resolve. Tá? Eu encontro o valor de uma incógnita em uma das equações e substituo na outra. Então, bem aqui no lugar desse x, quem é que eu vou escrever? 0,4452y. Foi o que ele fez, olha só. No lugar desse x, ele escreveu 0,4452y. O restante, ó, y mais 50 embaixo, igual 0,3249, 0,3249 ele repetiu. Somente. E mais uma vez ele aplicou a propriedade fundamental das proporções. Ó. Isso aqui é uma fração igual a outra fração. Isso aqui é uma fração, tá? De denominador 1, não esquece. Então isso é uma proporção. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 0,4452y vezes 1, 0,4452y. E 0,3249 vezes essa soma, 0,3242, 3249 vezes a soma y mais 50. Foi o que ele fez, só indicou. Atenção agora aqui para essa passagem. Ele vai isolar o y em um dos membros, tá? 0,4452y já está no primeiro membro, então ele repetiu. Atenção agora, ó. No outro membro, ele aplica a distributiva, ou seja, ele multiplica o 0,3249 por y e também multiplica por 50. 0,3249 vezes y dá 0,3249y. Como está positivo no segundo membro, eu uso a operação inversa e ele fica negativo no primeiro. Tranquilo? Então foi isso que ele fez. Era positivo, ficou negativo no primeiro membro. Pronto. Para quê? Para juntar todos os y's. E o 0,3249 vezes 50, que já estava no segundo membro, permaneceu. Mais nada. Aí ele fez essa operação. Ó. Quanto é 0,4452y menos 0,3249y? Quantos y são? Só subtrair, né? Esse valor menos esse. Dá isso aqui, ó, 0,1203y. E quanto é que dá 0,3249 vezes 50? Dá 16,245. Isso pelas contas do autor, né? Eu confesso que eu não conferi. Deve estar certo. Espero que esteja correto, tá? Mas o importante é que o raciocínio é esse. Eu quero descobrir o valor de y. Para isso, basta dividir toda a equação por 0,1203, né? Para o y ficar sozinho. Então, quando eu divido aqui, ele desaparece, né? Fica igual a 1, né? 1y, pronto, 1y é igual. 16,245 dividido por 0,1203 dá isso aqui, tá? Esse resultado é o resultado da divisão desse valor por esse, certo? É assim que a gente resolve a equação, tá lembrado, né? Pronto, então já achei y. Y é isso aqui. Eu preciso achar o x, né? São duas incógnitas, y e x. Já achei o y. Como é que eu acho o x, gente? Ora, é muito simples. Novamente você substitui o valor de y, você vai substituir bem aqui, ó. Bem aqui. Por quê? Porque se eu multiplicar este valor por 0,4452, eu vou encontrar o x. Foi exatamente isso que ele fez. O x é 0,4452 vezes o y. Mas quem é o y? 135,0374. Prontinho. Então ele multiplicou isso por isso. E encontrou 60,11865. Tá? Mas eu não quero o x. Lembre-se que a colina, né, o morro, é x mais o teodolito, né, mais o tripé do teodolito. Portanto, é o valor que eu encontrei somado com 1,60. Então, eu ainda tenho que somar o valor achado, eu tenho que somar 1,60. Tranquilo? Deve ser o que ele fez lá.
Pronto. Ó, ainda fez uma aproximaçãozinha aqui. 60,11865 eu posso aproximar até os centésimos, né? Centésimo é até a segunda ordem decimal depois da vírgula. Como é até a segunda, eu olho para o que vem na terceira. Como na terceira vem um 8, é um número acima de 5, eu acrescento uma unidade na casa dos centésimos. Então fica 60,12, né? Aproximadamente. Está aqui, 60,12. Como eu tenho que somar 1,60 m, 60,12 mais 1,60 m dá 61,72 aproximadamente. É a altura desta colina. Tá certo? Simples assim, é trabalhoso, mas é simples a questão, né? Pronto, gente. Esse foi o exemplo de como utilizar uma tabela das razões trigonométricas. Tabela ou tábua das razões trigonométricas, tá? Você aprendeu a ler uma tabela dessa e viu como é que a gente utiliza essa tabela na resolução de problemas. Próximo vídeo a gente vai resolver exercício, tá? Até lá!